Antes de começarmos esta oração, aquiete seu coração e lembre-se de uma verdade importante. A força não é algo que você recebe uma vez e nunca mais precisa. A cada novo dia, Deus deseja renovar o seu vigor, sustentar a sua alma e fortalecer o seu espírito. Há dias que exigem coragem, outros pedem paciência e alguns parecem longas batalhas silenciosas. Por fora você pode até parecer firme, mas Deus conhece o cansaço que às vezes visita o seu interior. O Senhor nunca pediu que você carregasse a vida sozinho. Pelo contrário, Ele o convida a se apoiar nele, a descansar na sua presença e permitir que sua paz estabilize o seu coração. Como está escrito no Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que, mesmo quando você não entende o que está acontecendo, a ajuda de Deus já está disponível. Talvez hoje você tenha acordado com preocupações, incertezas ou até mesmo com um peso difícil de explicar. Mas lembre-se, você não precisa viver da força de ontem. O Senhor tem força nova para derramar sobre você agora. Onde sua capacidade termina, o poder de Deus começa. Respire fundo neste momento e reconheça que Deus está perto. Ele vê cada detalhe da sua vida e não perdeu o controle da sua história. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, renova minha força hoje. Uma das razões pelas quais você precisa da força de Deus todos os dias é para permanecer firme quando tudo ao redor tenta abalá-lo. Existem momentos em que as emoções oscilam, as circunstâncias parecem instáveis e o medo começa a sussurrar pensamentos que não vêm de Deus. A dúvida pressiona, o desânimo tenta roubar sua alegria, pouco a pouco, a esperança parece querer enfraquecer. Às vezes isso acontece através de pensamentos que dizem que nada vai mudar, que você está sozinho ou que não conseguirá suportar. Em outras ocasiões, surge como uma pressão vinda de todos os lados ao mesmo tempo. Mas Deus não o chamou para viver dominado pelo medo. Ele o chamou para permanecer firme nele. A palavra diz em Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer firme significa não abrir mão da sua fé, mesmo quando seus sentimentos fazem barulho. Significa continuar acreditando no que Deus falou, ainda que o cenário pareça contrário. E quando o inimigo tentar intimidar você, lembre-se da promessa escrita em Isaías 59, versículo 19. Quando o inimigo vier como uma correnteza, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Deus não observa sua batalha de longe. Ele entra nela, levanta sua defesa e luta por você. Se você decide hoje permanecer firme em Deus, escreva nos comentários: eu permanecerei firme no Senhor. Outra razão pela qual você precisa da força de Deus é para suportar as estações que parecem mais longas do que você imaginava. Nem todas as respostas chegam rapidamente, nem todas as dores desaparecem de um dia para o outro. Existem períodos em que a fé é provada no silêncio, e é justamente nesses momentos que Deus sustenta você com uma força que não vem de dentro, mas do alto. Talvez você esteja lidando com uma preocupação na saúde, um peso familiar, desafios financeiros ou uma tristeza que poucos conseguem perceber. Ainda assim, Deus vê cada lágrima e conhece cada batalha escondida. Permanecer não significa que está fácil. Significa que, mesmo cansado, você escolheu continuar confiando. A Escritura declara em Tiago capítulo 1, versículo 12, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Deus honra a sua perseverança. Cada passo dado com fé é precioso diante dele. Quando sua força parecer pequena, lembre-se de que a mão do Senhor continua sustentando você. Ele não espera que carregue o peso sozinho. Enquanto você caminha, ele fortalece seus pés. Enquanto você chora, ele consola seu coração. Enquanto você espera, ele trabalha em seu favor. Não desista no meio do caminho. O mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se você escolhe continuar confiando, mesmo sem entender tudo, escreva nos comentários: Senhor, me dá perseverança. Aguarde a próxima parte. Você também precisa da força de Deus porque Ele não o chamou apenas para sobreviver às lutas, mas para vencê-las. O Senhor não está formando você para ser esmagado pelas dificuldades da vida. Ele está moldando seu caráter para que caminhe em vitória por meio de Cristo.
A palavra afirma em Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Observe que não diz que você vence apenas quando tudo está fácil. Diz que, em todas as coisas, na pressão, na espera, nas incertezas e até nos dias difíceis, Deus levanta você acima do que tenta derrubá-lo. Jesus também deixou claro que existe um plano maior sobre a sua vida. Está escrito em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você não foi criado para viver debaixo do medo, da opressão ou da derrota constante. Há vida abundante preparada para você. E quando a fraqueza aparecer, não se envergonhe dela. Leve-a até Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o Senhor declara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes é justamente no lugar da sua limitação que Deus revela a grandeza do poder dele. Portanto, ao iniciar este dia, lembre-se do que é verdadeiro. Deus está com você, Deus luta por você e Deus está fortalecendo cada área da sua vida. Se você crê que Deus o chamou para viver em vitória, escreva nos comentários: em Deus sou mais que vencedor. Ao começar este dia, permita que o seu coração volte para aquilo que é eterno e imutável. Deus está com você. Deus é por você. E neste exato momento, Ele está fortalecendo sua alma, mesmo que você ainda não perceba completamente. A palavra declara em Isaías capítulo 40, versículos 29 ao 31, que o Senhor dá força ao cansado e multiplica o vigor daquele que não tem nenhum. Os jovens se cansam e se fatigam, e até os mais fortes tropeçam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Talvez você tenha acordado hoje se sentindo sem energia, emocionalmente esgotado ou até desanimado com situações que parecem não mudar. Porém, a renovação que vem de Deus não depende das suas circunstâncias, ela nasce da sua esperança nele. Quando você decide confiar, algo sobrenatural acontece. O céu derrama força nova sobre a sua vida. Entregue ao Senhor tudo aquilo que tenta roubar sua paz. Você não precisa carregar o amanhã nas mãos. Deus já está lá. Ele nunca falha, nunca se atrasa e jamais perde controle daquilo que envolve sua história. Lembre-se também do que está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Se o Senhor é a sua força, você não está desamparado. Se Ele é a sua defesa, você não está desprotegido. Se Ele é a sua salvação, você não está lutando sozinho. Se hoje você decide colocar sua esperança em Deus, escreva nos comentários: minha força vem do Senhor. Aguarde a próxima parte, onde vamos orar juntos. Agora, vamos nos unir em oração e entregar este dia nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, obrigado porque permaneces fiel mesmo quando estou cansado, paciente quando não entendo os teus caminhos, bondoso mesmo quando falho. Nada da minha vida está escondido dos teus olhos. Tu conheces cada preocupação que tentei calar e cada peso que carreguei em silêncio. Pai, eu reconheço que a minha força é limitada. Muitas vezes minha mente se enche de pensamentos ansiosos e meu coração se inquieta diante do que não posso controlar. Mas a tua palavra diz no Salmo 46, versículo 1, que tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, eu trago diante de ti todas as minhas aflições e peço que acalmes aquilo que está agitado dentro de mim. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que tentei resolver tudo sozinho. Perdoa-me pelos momentos em que deixei a pressão falar mais alto do que as tuas promessas, pelas palavras impacientes, pelos pensamentos de dúvida e por cada espaço que dei ao medo. Lava-me com a tua misericórdia. A tua palavra declara em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu recebo esse perdão e agradeço porque a tua graça me restaura novamente. Fortalece-me nas áreas em que me sinto fraco. Tu sabes quais batalhas têm sido longas e quanto, às vezes, minha alma se cansa. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que a tua graça me sustente hoje e me leve além do que minhas próprias forças poderiam alcançar. Se esta oração expressa o desejo do seu coração, escreva nos comentários: Senhor,
A tua graça me sustenta. Aguarde a última parte. Agora, vamos nos unir em oração e entregar este dia nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, obrigado porque permaneces fiel mesmo quando estou cansado, paciente quando não entendo os teus caminhos e bondoso mesmo quando falho. Nada da minha vida está escondido dos teus olhos. Tu conheces cada preocupação que tentei calar e cada peso que carreguei em silêncio. Pai, eu reconheço que a minha força é limitada. Muitas vezes minha mente se enche de pensamentos ansiosos e meu coração se inquieta diante do que não posso controlar. Mas a tua palavra diz no Salmo 46, versículo 1, que tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, eu trago diante de ti todas as minhas aflições e peço que acalmes aquilo que está agitado dentro de mim. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que tentei resolver tudo sozinho. Perdoa-me pelos momentos em que deixei a pressão falar mais alto do que as tuas promessas, pelas palavras impacientes, pelos pensamentos de dúvida e por cada espaço que dei ao medo. Lava-me com a tua misericórdia. A tua palavra declara em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu recebo esse perdão e agradeço porque a tua graça me restaura novamente. Fortalece-me nas áreas em que me sinto fraco. Tu sabes quais batalhas têm sido longas e quanto, às vezes, minha alma se cansa. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que a tua graça me sustente hoje e me leve além do que minhas próprias forças poderiam alcançar. Se esta oração expressa o desejo do seu coração, escreva nos comentários: Senhor, a tua graça me sustenta. Aguarde a última parte. Senhor, ajuda-me a permanecer firme quando o inimigo tentar abalar a minha fé. Guarda a minha mente contra mentiras, protege meu coração do desânimo e cobre meu lar contra todo ataque espiritual. Ensina-me a resistir à tentação com rapidez e a correr para a tua presença em vez de tentar lutar sozinho. A tua palavra diz em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 13, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do inimigo e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Por isso, veste-me com a tua verdade, com a justiça, com o evangelho da paz, com a fé, com a salvação e com a tua palavra. Que a oração seja o meu fôlego diário. Quando o inimigo vier como uma correnteza, lembra-me do que está escrito em Isaías 59, versículo 19. O Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Levanta esse estandarte sobre a minha vida. Senhor, que todo plano que não vem de ti seja frustrado, que toda a armadilha seja desfeita e que nenhuma escuridão encontre espaço em mim, porque pertenço a Jesus. Eu também coloco diante de ti a minha família e todos os que fazem parte da minha vida. Conforme o Salmo 121, versículos 7 e 8, guarda-nos de todo mal, protege a nossa saída e a nossa entrada, hoje e para sempre. Traz cura onde houver dor, unidade onde houver tensão e sabedoria para cada decisão. Dá-me coragem para o futuro. Como disseste em Josué capítulo 1, versículo 9, que eu seja forte e corajoso, sem medo nem desânimo, lembrando que tu estás comigo por onde eu andar. Substitui o medo pela fé, o peso pela alegria e a inquietação pela tua paz. A tua palavra afirma em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que não nos deste espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Levanta todo o fardo que tem pressionado o meu coração. Que a tua alegria seja a minha força, como declara Neemias capítulo 8, versículo 10. Obrigado por me sustentar, me proteger até do que não vi me conceder mais um dia de graça. Entrego-te toda a honra e todo o louvor, confiando que estás cuidando de tudo. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração abençoou sua vida, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de força e proteção hoje, para que mais corações sejam alcançados pela presença de Deus.